falar um pouquinho sobre depressão e como eu fui curada da depressão, tá? E um pouquinho só da minha experiência, eu espero que ajude você aí. Eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou especialista na área, mas eu quero contar um pouquinho do que eu vivi pra você e eu espero que te ajude. Eu não fui diagnosticada, na época eu não queria ir no psicólogo, eu não achava que eu tinha um problema e quando falavam pra mim assim, nossa, será que você não quer ir? Faz uma terapia, não sei o que, eu achava que isso era, nossa, não, isso é pra loucos e sabe aquela ignorância mesmo e não queria ir, achava que eu não tinha problema. E durante 2017, 18 e 19 foi o período que eu acho que eu tinha uma depressão que vinha lá de trás, mas que esse período foi o que eu fiquei pior, assim. Que foi, eu vou contar bem resumido pra vocês, bem resumido mesmo, algumas situações que eu passei. Eu sou casada há mais ou menos uns 15, se eu não me engano, vai fazer 16 anos, amor, não lembro minha cabeça. Mais ou menos uns 16 anos, eu acho, 15, 16. E lá atrás eu tinha, tipo assim, eu não tinha condições de nada. Imagina duas pessoas mais dura que, sabe, uma pedra. Não tinha dinheiro, não tinha um trabalho bom, não tinha dignidade, a gente não tinha dignidade. E as coisas foram acontecendo pra gente entre 2017, 18 e 19 e era a melhor época da nossa vida, assim, financeiramente, porque como casal, como família, a gente, graças a Deus, a gente sempre foi muito bem. Faltava algo assim dentro de mim que eu não conseguia identificar. E conforme as circunstâncias, porque eu morava dentro da casa da minha sogra também, isso é uma coisa que eu quero falar talvez em um outro vídeo. Devido às circunstâncias da minha vida, eu fui aos pouquinhos entrando em depressão, aos pouquinhos. E eu sempre culpava algo ou alguma coisa, ou falta de alguma coisa na minha vida, ou alguém. Então eu procurava, essa pessoa que me atrapalha, eu tô triste, eu tô revoltada com a vida por causa dessa pessoa. Ou era as circunstâncias, porque eu morava dentro da casa da minha sogra e era um lugar que eu não gostaria de estar lá, atrapalha, né, gente, aquela coisa que eu quero falar em outro vídeo. Mas foi coisinha, sabe? Assim, eu tava bem com a minha família, eu tava bem financeiramente, tava bem com meu marido, eu tava bem com a minha filha, tava bem com todo mundo, tava tudo, aparentemente, pras pessoas, tava tudo ótimo. Quem olhava de fora falava assim, ela tá com frescura. Ai, como assim, sabe? E até o meu marido chegou a perguntar pra mim, amor, por que você tá assim, sabe? Essa tristeza. Eu entrava no quarto, tinha dia que eu nem levantava da cama, sabe? Eu não levantava. Tinha dia que o meu humor oscilava muito. Eu parecia uma pessoa bipolar, assim, um pouco pior, porque ainda tinha grosseria também. Eu não queria falar, não queria sair. Ele falava, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso. Não, nunca queria nada. E aí eu queria ficar sozinha, eu não queria ficar com eles na sala, eu queria ficar sozinha, eu queria ficar dentro do quarto. Eu vivi enfurnada dentro de um quarto, porque eu achava que eu tava incomodando, morava na casa da minha sogra, então eu não queria ficar incomodando ninguém, eu ficava dentro do quarto. E isso foi uma das coisas também que agravou isso. E conforme os anos foi passando, eu fui ficando mais ainda dentro desse quarto. A minha casa, eu sempre falava que a minha casa se resumia num quarto. E eu tentava contar meus problemas para um, para outro, e ninguém me dava uma solução, ninguém resolvia, muito pelo contrário. As pessoas davam, às vezes, uma opinião, uma solução, e eu olhava aquilo e falava, não faz sentido, não quero. Porque você não quer, aquilo não resolve, nada resolve, gente. Dinheiro, nada traz alegria para você, nada traz essa paz. Eu acredito que a depressão, ela é uma doença da alma, sabe? Ela não é uma doença física, que você toma um remédio e cura. Por isso que ela não tem cura, segundo os médicos, né? Porque não é uma coisa que não consegue curar, não é da mente, ela é da alma. É a alma que tá ferida, é a alma que tá sem alegria e sem paz, que é uma coisa que não se compra com dinheiro e não se traz com remédio, nem alegria e nem paz, né? E aí meu marido questionou, nossa, por quê? Por que você tá assim? Antigamente, quando a gente não tinha condição financeira, quando a gente era dois nada, quando a gente não tinha dinheiro, a gente passou fome, a vida foi assim, bem difícil, o começo do nosso relacionamento foi bem difícil, assim, financeiramente, né?
E aí ele falou, questionou, nossa, antes você era mais feliz, e agora que a gente tem condições financeiras, que a gente tinha comprado nosso carro, os patrões do meu marido eram 2 anjos que Deus colocou na vida dele, abençoou muito a vida dele, e através desse trabalho a nossa vida mudou, e ele falava, nossa, e por quê? Sabe, a gente tem condições de tanta coisa, hoje de fazer tanta coisa, a gente saía para almoçar, saía, comprava, fazia, acontecia, por que você tá assim? E eu não sabia nem explicar para ele, eu falava assim, não sei, eu tô assim. E ele não entendia, né? Aí, só que, assim, de todas as pessoas que não entendia, o meu marido, ele teve ali do meu lado, ele me apoiava, ele tinha paciência. Gente, olha, ele merece um troféu, porque ele teve paciência comigo. Muitos, eu já vi casos de marido que viu que a esposa tava com depressão, ou ao contrário, né, quando a esposa, o marido tá com depressão, de abandonar, de acabar o casamento, porque acaba atrapalhando. As pessoas não querem ficar perto, as pessoas não querem te ouvir, você só conta desgraça, problema, você só fala, é negativo, você tem uma energia carregada e ninguém quer ficar perto e as pessoas estão com a vida delas e elas não querem parar a vida delas pra fazer algo por você. Tem isso também. E você acaba ficando, se vendo sozinho. E nesse ponto, eu tinha meu marido ainda que estava ali por mim, meu marido, minha filha, mas meu marido estava ali, amor, faz isso, faz aquilo, ele me incentivava, ele me apoiava, falava, amor, vou fazer um curso, vai, vou fazer isso, vai, isso mesmo, não sei o que, grava seus vídeos, amor, vai pra cima, não sei o que, vai, procura um trabalho, alguma coisa, e nada eu queria, nada tava bom, sabe? E ele foi guerreiro, porque eu acredito que talvez fosse o contrário, eu acho que eu ia dar uma, sabe, uma balançada, porque você cansa, né, de insistir para uma pessoa, faz isso, faz aquilo, não sei o que, nada resolve, você dá soluções para o problema da pessoa e a pessoa não quer. Então, essas coisas foi, sabe, assim, ainda assim ele se permaneceu forte do meu lado e, enfim, ele falava, amor, vamos passar no psicólogo, eu falava, não vou, eu não quero, eu não tô com problema, eu não tenho problema, eu falava, e eu não via. E, enfim, e os anos foi passando, em 2019, final de 2018 para 2019, eu tava assim, acabada. Acho que em 2019 eu já tava assim, destruída. Foi o ano que a minha sogra faleceu também. Isso mexeu comigo também. E aquilo, sabe, me trouxe eu fiquei mais perdida do que eu já tava. E aí eu falei, pronto, agora não tem mais sentido essa vida, né? Porque eu colocava muito dos meus problemas, colocava um pouco na minha sogra, eu achava que era causado por ela. E eu colocava nela, e quando ela faleceu, eu falei, ué, meu problema não sumiu, entende? Então, isso eu quero até fazer um vídeo falando sobre isso, porque é um assunto delicado, mas eu acho que é muito importante, vai ajudar muitas mulheres, porque, infelizmente, eu só fui entender depois da partida dela, mas eu entendi muita coisa eu aprendi, Deus me ensinou muita coisa, graças a Deus, e eu gostaria até de compartilhar com vocês depois. Mas, voltando ao assunto, eu colocava em coisas e em pessoas a culpa, sabe, dos meus problemas. E, enfim, nisso eu fui, em 2019, eu caí num buraco que eu não conseguia mais sair. E não tinha pessoas para me ouvir, não, as pessoas achavam, inclusive, que eu era, tá querendo chamar atenção. Porque normalmente quem tem depressão sabe o que eu tô falando. A gente passa por isso de, imagina, quer chamar atenção. Quem quer chamar atenção com isso? Gente, mas só se a gente querer chamar atenção pendurando uma melancia no pescoço do que querer chamar atenção com doença, certo? Mas as pessoas não veem, né? As pessoas preferem julgar, apontar o dedo. Mas eu, num desses dias que eu tava assim, tava no ápice da minha depressão, eu tava questionando, falando assim, meu Deus, porque eu sempre fui da igreja, eu sempre fui do caminho, né? Minha mãe sempre me ensinou o caminho de Deus. Então, há muitos anos eu fiquei afastada, mas a gente sempre questiona Deus. A gente não serve ele, não segue ele, mas a gente fica questionando ele. E eu questionei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Que tristeza, uma tristeza profunda, gente, que parece que vai te matar. E eu já comecei a pensar assim, não faz mais sentido a vida, aquilo foi fazendo, ninguém te ama, ninguém te quer, a sua vida não vai acontecer nada, você não é ninguém, sabe? Foi vindo esses pensamentos na minha cabeça, até que veio o último pensamento, que era, não tem mais por que estar aqui, sabe? Perdeu o sentido, não tem por que viver. E aí veio aquela vozinha, tira sua vida, ninguém te ama, ninguém gosta de você e não sei o quê. Aí, quando eu ouvi isso, sabe, lá no fundo pensei, alguma coisa tá errada aqui, sabe? E
E eu comecei, e um belo dia eu caí no choro, eu tava sozinha em casa, eu chorei, e eu falava, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou acabar com a minha vida. E o que Deus fez? Falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Jesus, o Espírito Santo falar ao meu ouvido assim: tem jeito para sua vida. Eu tô aqui, me busca, eu posso transformar, mudar a sua história. E eu falei, eu preciso, é isso. Eu pensei, era a única. Eu falei, não, agora se não for isso, aí eu posso ir tranquila, eu pensei. Então eu falei, é a última tentativa, deveria ser a primeira, mas a gente põe a última tentativa. Eu vou para Deus, Deus tem que me tirar dessa. Aí eu orava e eu comecei, Senhor, e Deus foi falando comigo, foi ministrando no meu coração e me levou para a palavra dele, que me levou a orar mais, a buscar mais por ele, e tudo foi se encaixando e Deus foi me mostrando quais eram os gatilhos que tinham me levado para aquele lugar que eu me encontrava. E porque todo mundo, a gente é diferente, né? Então, cada um tem um gatilho, talvez um é na área financeira ruim, aí a pessoa começa a cair em depressão, outro é num relacionamento, né, amoroso, outro cada um é uma área, e a minha área não era relacionamento, a minha área não era com a minha filha, né, mãe, família, não era isso. Era o fato de morar dentro da casa da minha sogra e achar que nunca ia sair de lá. Era, sabe, conflitos internos que eu fui colocando na minha cabeça, uma coisa que eu fui criando e eu caí nesse buraco sem fim. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo e ele me mostrou que ele podia transformar a minha vida. E foi o que ele fez. A partir desse dia, o dia que eu falei, que eu ouvi a voz do Espírito Santo, a minha vida já começou a transformar. Eu já comecei a buscar, eu levantava bem cedo, eu levantava às 6 da manhã para falar com Deus. Eu comecei a ter relacionamento com ele, eu comecei a ouvir a voz dele, eu comecei a ser obediente e seguir o caminho que ele estava me mandando. E a minha vida mudou. Gente, o meu humor mudou. Eu como pessoa, eu como mãe, eu como esposa, eu fiquei ainda melhor. Eu tenho certeza disso. É uma coisa que meu marido fala pra mim, amor, você tá melhor, cada dia melhor. Então, sabe, o meu maior incentivador, inclusive, é meu marido. Ele fala, nossa, tá cada dia melhor, você tá, sabe, buscando conhecimento. Ele me elogia demais. Ele é maravilhoso. E aí, Deus é maravilhoso na minha vida. E aí eu quero deixar uma passagem pra vocês, que é lá em Mateus 11, no versículo 28, que fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso sabe, é o próprio Deus dizendo para você que ele pode tirar todo o cansaço, aqueles problemas que as pessoas colocam em você, que a vida coloca em você, só Deus pode tirar, gente. Não tem remédio para isso, não tem dinheiro que compre isso. Então eu quero dizer para você que tá aí deprimido, porque às vezes você fala assim, nossa, mas será que eu vou... Talvez você não vai ter o privilégio de ouvir a voz diretamente do Espírito Santo, de Deus, talvez, mas ele vai falar através de alguém, ele pode estar falando com você agora através de mim, ele pode falar através de alguma pessoa, de qualquer coisa, ele pode falar com você. Então, busca ele, ajoelha, ora, independente de religião. Gente, eu não tô aqui falando de religião, eu tô aqui falando de Deus, do amor de Deus. Então, você ajoelha, ora e fala, Senhor, me ajuda, me tira dessa, porque os médicos, eles só podem ver o que é visível, né? Literalmente, que tá aqui, ó, você tem depressão, você tem aquilo, toma esse remédio, toma aquele. Graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus, Deus deixou entendimento, sabedoria para os médicos. É Deus que nos fornece tudo isso, sabe? Quem sabe não vai ser aí a sua primeira porta, sabe? Você não precisa permanecer no remédio, você não precisa permanecer, talvez, indo sempre num psicólogo ou sei lá, mas você pode ser a sua porta, sabe? Deus vai agir de formas diferentes com cada um. Cada um precisa de alguma coisa específica que só Deus sabe. Então, eu não descarto a possibilidade do médico, tá? Não é isso, mas é sobre a cura que eu tô dizendo. O tratamento tem aí, os médicos, mas a cura, se você busca a cura, se você realmente não quer sentir mais essa tristeza, é só Deus. E é só ele que pode arrancar, não tem dinheiro que compre. Então, eu dou essa
sabe, essa direção para você. Busque a Deus, peça para Ele do fundo do seu coração: Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não aguento mais ser assim, eu tô sofrendo, me ajuda, meu Deus, tira esse sentimento de mim. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, que Ele vai mudar a tua história, sabe? E eu quero dizer também para você que tem alguém aí na vida, um parente, um amigo, um primo, um irmão, um pai, uma mãe, um vizinho, qualquer pessoa que você identifica que ele tá passando por isso. Ajuda, gente, não seja negligente, não seja essa pessoa que vai olhar e vai falar: ai, lá vem fulano, ai, lá vem a Ellen, ai, a Ellen tá chata, ai, porque a Ellen só reclama. Não, tenta ajudar. Larga um pouquinho, gente, a sua vida, o seu eu, só você, sabe? Faça o que Jesus faria. Ajude, estende sua mão, que seja um abraço, que seja ajudando, levando num psicólogo, que seja mostrando, levando na igreja, que seja dando uma palavra de conforto, não uma solução de problema, porque não vai ajudar. Quando você tá deprimido, não adianta você vir com: ah, mas por que você não faz isso que talvez te ajude? Não, isso não é ajuda. Você tem que ter compaixão, sabe? A empatia que as pessoas falam tanto hoje e não entendem o que estão falando, é isso que a gente precisa: empatia, pensar, deixar um pouco a sua vida, o seu eu, e pensar no próximo, sabe? Ajudar o próximo, falar: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por aquela pessoa? Será que eu posso ir todo dia fazer uma visita para ela? Será que eu posso alegrar a vida dela de alguma forma? Sabe? Tem jeito, gente. Talvez Deus, através da sua vida, Deus vai usar você para tirar aquela pessoa daquela situação. Então não seja negligente, sabe? Olhe um pouquinho mais ao seu redor, porque o mundo não gira em torno de você, tá? Essa é a minha mensagem de hoje. É isso, gente, e espero que tenha ajudado você aí. Beijo, tchau.